Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania aqui na Rede Alesp. Hoje vamos fazer um balanço das ações da habitação no estado de São Paulo. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o secretário estadual de Habitação, Flávio Amari. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Prazer muito grande estar aqui com vocês, Guga, e todos que nos acompanham pela TV Alesp, poder participar, compartilhar, conversar um pouquinho sobre habitação aqui no governo de São Paulo. Olha, secretário, eu começo com uma questão aí que tem sido um desafio de todos os gestores e tenho certeza que não é diferente com a sua pasta. Como o senhor lidou com as ações aí durante a pandemia, né? Com esse novo normal? Como que funcionou a Secretaria de Habitação nesse momento? Acho que foi muito difícil, como foi para todo mundo. Ainda está. Nós ainda estamos no final da pandemia. Graças à vacinação, a gente deve sair dessa dificuldade em breve. Graças a um trabalho importante do governo de São Paulo, buscando, sim, com o apoio da sociedade, dos parlamentares, para que a gente pudesse sair disso tudo. Mas na habitação, nada foi paralisado. Seguindo a determinação do nosso governador João Dória, nós mantivemos todas as nossas obras, todas as nossas entregas. Claro que, Guga, separando um pouquinho das pessoas que estavam com suspeita, medindo a temperatura, distanciamento, nenhum evento presencial durante a pandemia, tudo digital, virtual, mas mantivemos o cronograma de entrega, mantivemos os sorteios acontecendo de maneira também virtual, transmitido pelas redes sociais, mas também os sorteios foram feitos durante todo esse período. Nenhuma obra foi paralisada, novas obras sendo iniciadas, ou seja, mantivemos todo o nosso calendário, porque é fundamental para realizar o sonho das famílias e também manter o emprego e a renda da população. Então, nós mantivemos a nossa ação, mesmo durante a pandemia, respeitando todas as necessidades, os protocolos, mas mantendo a indústria da construção em todo o estado de São Paulo, pública e privada, manteve a atividade durante a pandemia. Agora, secretário, praticamente 2 anos e meio aí à frente, né, da Secretaria de Habitação no governo João Dória. Quais os principais programas que vocês implantaram? Conta um pouquinho desse funcionamento, os projetos que vocês conseguiram implantar nessa secretaria. O segredo, Guga, é identificar as dificuldades e criar alternativas, com inovação, com criatividade. Isso que o nosso governador Dória, nosso vice-governador Rodrigo Garcia, tem dado para todo o governo como diretriz. Vamos pensar diferente, vamos pensar de maneira inovadora, criativa, vamos pensar nos problemas com soluções. E o déficit habitacional, ele tem vários componentes e não tem uma solução só. Não é só fazer casa nova que resolve o problema. Tem várias soluções. Tem a regularização fundiária, tem a melhoria habitacional, você tem novas formas de construção mais rápida para atender a população, você tem também como fazer a remoção de famílias ou manter as famílias no mesmo lugar, dependendo da área que ela vive, parceria com os municípios, parceria com a iniciativa privada, buscar através de subsídio dar acesso à moradia às famílias, ou seja, tem vários caminhos para atender o mesmo objetivo, que é diminuir o déficit habitacional e dar mais qualidade de vida para as pessoas. Um dos temas, e vamos explorar um pouco mais, talvez seja uma ação inovadora, que é a regularização fundiária mais a melhoria habitacional. Era muito comum, ou é muito comum ainda, em muitas ações, fazer a remoção das famílias que vivem em área de risco e colocar num apartamento novo. Muitas vezes as famílias vendiam um apartamento novo e voltavam para a área de risco. O que nós buscamos fazer, estamos fazendo agora? Fazer a regularização fundiária, onde é possível de se regularizar, tem áreas que não é, e daí faz a melhoria habitacional. Busca, através dessa ação, dar mais condição de habitabilidade para essas famílias sem fazer a remoção. Regulariza, melhora, dá mais condição deixa a casa sem ter problema de impermeabilização, com mais ventilação, cuida da área da sanitária, a questão sanitária dessas casas, dando mais condição de habitabilidade através de um programa de melhoria habitacional, para dar um exemplo diferente do que sempre foi feito na área habitacional. Agora, nos programas que o governador, junto com o senhor, implantaram em 2019, é o programa Nossa Casa. Explica um pouquinho como é que ele funciona, quem que ele beneficiou, como é que funcionou isso, secretário? Também de maneira inovadora, buscar trazer um pouco mais a participação da iniciativa privada para o processo, aumentar as parcerias, tentar fazer parceria com o governo federal, com a Caixa Econômica Federal, com os poderes públicos municipais, também trazendo iniciativa privada, aproveitando terrenos ociosos ou disponíveis,
dos municípios, muitos terrenos, e aqui cabe uma lembrança de uma mudança na Constituição feita aqui na Assembleia Legislativa, e aqui aproveito para cumprimentar os deputados, que foi a mudança do artigo 180. Está sendo questionada no STF ainda, mas acho que a gente está em fase final. Mas essa mudança permite com que os municípios utilizem as áreas institucionais, aquelas áreas públicas municipais que normalmente estão dentro da cidade, onde já tem infraestrutura urbana, equipamento público, mobilidade, o trabalho do lado, escola do lado. Em vez de fazer um conjunto habitacional longe da cidade e ter esse passivo social e também até muito investimento, nós fazemos o quê? O conjunto em uma área que já existe toda essa infraestrutura urbana colocada. Também é uma ação importante, onde a gente faz dentro do programa Nossa Casa essas parcerias, pegando esses terrenos públicos do município, oferecendo para a iniciativa privada, o Estado coloca um subsídio e a gente faz em parceria também com a própria Caixa Econômica Federal e essa iniciativa privada faz a produção habitacional. Uma outra ação dentro do mesmo modalidade Nossa Casa é dar o subsídio para essas famílias. Que é o Nossa Casa Apoio, não é isso? É o Nossa Casa Apoio. É um programa onde a gente busca, onde empreendimentos já existem, as famílias muitas vezes não conseguem pagar, falta um pouquinho para pagar a entrada ou a prestação um pouquinho mais alta. Então nós complementamos o subsídio do governo federal, complementamos também a facilidade, damos mais facilidade para as pessoas, dando um cheque moradia, que faz parte, inclusive, do nosso plano de governo, do plano de governo do governador Dória. Dá esse cheque moradia para atender a população. A gente tem feito isso. São quase 200 milhões de reais e mais de 15 mil unidades que nós estamos fazendo exatamente nessa modalidade e com muita frequência. E a nossa ideia é ampliar ainda mais. Estamos fazendo agora em muitos municípios do interior de São Paulo com eventos frequentes, semanais. Umas 3 ou 4 semanas, todas as semanas nós estamos fazendo eventos com esse aporte importante do cheque moradia para atender a população, sempre olhando, Guga, a população de mais baixa renda, aquelas famílias que precisam realizar o sonho da casa própria, nunca tiveram casa, precisam ter ali uma ajuda nossa para pagar a entrada ou deixar a prestação um pouquinho mais baixo. Agora, secretário, o senhor até citou no começo do nosso bate-papo, mas eu acho legal a gente aprofundar esse assunto, né? É um problema sério do Estado de São Paulo a questão da regularização fundiária. E o senhor tem trabalhado forte nisso, né? Sim, é um tema muito relevante, ele traz um impacto social enorme, leva para essas famílias a segurança jurídica. Para quem não sabe, muitos imóveis no Estado de São Paulo, no Brasil eu diria, eles não têm o documento registrado em cartório que garante a propriedade do seu imóvel na maneira legal. O programa Cidade Legal faz exatamente isso. Regulariza esses imóveis, as terras na área urbana dos municípios do Estado, em parceria com os municípios, recurso do Estado, e nós fazemos ali, respeitando a legislação federal, a 13465, todas as etapas de regularização fundiária, levando para essas famílias que esperam há décadas, 30, 40, 50 anos. E com esse título de propriedade na mão, tem a segurança jurídica, ela pode comercializar o seu imóvel com financiamento imobiliário, pode ter crédito bancário para o investimento no seu próprio negócio, transmitir para os seus herdeiros, enfim, tem a valorização do seu imóvel. O imóvel sem escritura tem um valor, o imóvel com escritura tem outro valor. Nós estamos batendo recorde, Guga. Nosso governador determinou que a gente fizesse muito investimento nessa área. E assim a gente tem feito. Em 12 anos do programa, nos primeiros 10 foram entregues 38 mil títulos. Nós já estamos perto dos 40 mil em apenas 2 anos e 5 meses. Agora, outro programa desenvolvido por vocês, eu gostaria que você nos explicasse, é o programa Vila Dignidade. Como é que funciona esse projeto, que é bem interessante, né? O Vila Dignidade era um projeto do governo de São Paulo que atendia a população mais idosa em vulnerabilidade social. Nós demos uma repaginada, uma nova modelagem para o programa, mudamos inclusive o nome. Ele chama agora Vida Longa, onde a gente faz o quê? Eu fui visitar alguns projetos do Vila Dignidade, conversei com as pessoas que moram ali. É importante a gente ter essa sensibilidade de conversar com as pessoas. E fazendo essa remodelação, a gente construiu o quê? A gente fez mais, mesmo orçamento, mas em vez de fazer uma casa maior, eu diminui um pouquinho o tamanho da casa e aumentei a área social e mudei os equipamentos da área social, ouvindo inclusive as demandas das pessoas que ali moravam. E assim a gente fez. Nós temos hoje 11 em construção, inauguramos agora o primeiro deles em São Roque. Mas nós temos ainda em Bauru, Barreto, Santa Bárbara do Oeste, Duartina, são vários que estão em construção, são 11 em construção no estado de São Paulo. Diminui um pouquinho o tamanho da casa, uma ampla área de convivência social, horta comunitária, pomar,
pista de caminhada, academia ao ar livre, casas mobiliadas com geladeira, fogão, cama, armário, escrivaninha, prontas para eles morarem. Não precisa pagar a conta de água, a conta de luz. E o objetivo é atender o quê? O idoso que tem em vulnerabilidade social. E aí sim, eles vão morar num condomínio com itens de lazer de luxo que a gente encontra nos grandes empreendimentos, lavanderia equipada com as máquinas ali, uma cozinha coletiva para eles poderem fazer um churrasco ou fazer ter um forno de pizza, enfim, televisão na sala de convivência também, muitos equipamentos de lazer para eles poderem ter essa convivência. Terrenos com boa topografia para facilitar, inclusive, o deslocamento desses idosos no conjunto. Então, é um programa que busca, avaliando hoje esse avanço da expectativa de vida, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade que a gente tem na classe econômica mais baixa, dá o atendimento para essas famílias que elas possam viver com dignidade num projeto novo lançado em São Paulo pelo governo Dória, que chama Programa Vida Longa, que já teve a primeira inauguração em São Roque. Nós temos mais umas 10 aí com inauguração em breve em todo o estado. Legal, secretário. Outro ponto aí, durante toda a sua trajetória, sua história, né, como empresário, como dirigente de entidade de classe, o senhor sempre teve, né, a habitação como tema. Qual que é a fórmula, na visão do senhor aí, para reduzir o déficit habitacional, que é não só um problema do estado de São Paulo, mas um problema da nação, um problema brasileiro, né? Não é fácil, é um problema complexo, eu tenho dificuldades sim, nós temos dificuldades, mas nós temos que buscar com criatividade enfrentar o problema, entendendo as composições, a composição do déficit, a característica de cada região, parcerias em cada região. Nós temos uma dificuldade sim, Guga. O governo federal reduziu em 98% o orçamento da habitação, não só para São Paulo. Eu também presido o Fórum Nacional dos Secretários da Habitação. Em reunião com todos os secretários do Brasil, nós não vemos mais hoje uma política de parceria do governo federal com os estados para novos projetos. Não tem orçamento para isso. O presidente não disponibilizou orçamento para atender a área habitacional. Embora queiram o ministro, até o secretário nacional de Habitação, tenham boa vontade, mas não tem orçamento para isso. Sacrifica muito você não ter isso em outros estados. São Paulo é diferente. São Paulo, o governador Dória, com apoio da Assembleia Legislativa, aprovou o ano passado o projeto de lei da reforma administrativa. Foi difícil, criticado, corajoso, tanto o governador quanto os parlamentares que votaram favorável a essa reforma administrativa aqui na Assembleia Legislativa. Mas isso possibilitou o Estado ter recursos para investimento, 21 bilhões de reais. E são esses recursos que nós estamos investindo, eu diria, na área de infraestrutura, com as estradas, na área social e também na área habitacional. Então, mesmo com a falta de parceria hoje para novos projetos com o governo federal, o Estado de São Paulo tem sim aportado recursos para poder atender a população mais carente, a população que mais precisa, além de realizar o sonho da casa própria, também gerando emprego, renda e colaborando muito na retomada econômica do Estado de São Paulo. Agora, secretário, é importante, a gente tem aí praticamente mais 2 anos aí de ações na pasta durante esse governo. Quais que são as metas, quais que são os principais objetivos, o que o senhor ainda não conseguiu implantar, que o senhor quer fazer nesse próximo período aí na secretaria? Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador. Eu colocarei alguns pontos. O primeiro deles, eu comecei aqui introduzindo já o tema, que é a história da regularização fundiária somada à melhoria habitacional. O programa demorou um pouquinho para ser estruturado, mas hoje ele já está pronto, com um orçamento disponível para a gente ir para a rua. Então nós vamos ter o projeto piloto em breve sendo iniciado. Também gostaria de ampliar um pouco mais o programa Vida Longa, aquele programa que nós comentamos aqui dos idosos. Esse é um programa que também tem muita importância social para atender essa população que mais precisa. Um outro programa importante também, que também está ficando pronto agora, e nós temos um projeto piloto em 3 municípios do estado, Salto de Pirapora, Areiópolis e Mogi Guaçu. É o programa do Casa Rápida, onde a gente vai pegar os terrenos prontos das prefeituras, já urbanizados, com infraestrutura, e buscar fazer a tecnologia da construção diferente do tradicional. Aquelas construções pré-moldadas, aquelas construções que a gente vê em filme, em televisão, onde as pessoas fazem a casa em 1 dia, em 2 dias. Então o sonho é tentar enfrentar esse tema da dificuldade fazendo mais rápido. Em vez de fazer aquela construção que demora 1 ano, 2, 3, fazer a casa mais rápida. Então esse também é um desafio para a gente enfrentar. E um outro tema é enfrentar a dificuldade que a gente tem na Baixada Santista.
tem muita carência habitacional na Baixada Santista, é o déficit habitacional relativo maior no estado de São Paulo. Claro que em número, a região metropolitana, número absoluto, a região metropolitana de São Paulo é maior, mas proporcional à população, o déficit relativo na Baixada é maior. E as palafitas da Baixada Santista são muito difíceis da gente encarar, mas a gente tem o desafio de poder buscar uma solução para elas. E foi também uma determinação do nosso governador Dória e vice-governador Rodrigo Garcia, enfrentar e encontrar uma solução para atender essa população que vive nessas áreas das palafitas na Baixada Santista. Então, são alguns itens, alguns programas que é o desafio para nós nesse próximo ano e meio de gestão ainda do nosso governo, para que a gente possa enfrentar esse tema e trazer, sim, a solução habitacional para essa população que mais precisa no estado de São Paulo. Para secretário, um fator também, e a gente observa muito, né, em ocupações, por exemplo, irregulares, que às vezes, por falta de estrutura, geram acidentes, mortes. Na sua visão, com a sua experiência, como combater isso e dar uma solução para a população? No passado, havia essa remoção das famílias e construir um edifício longe, e essas famílias iam para o edifício. As pessoas vendiam aqui e voltavam para a área de risco. Não é o correto, mas é o que acaba acontecendo muitas vezes. A fiscalização do poder público, muitas vezes municipal, não consegue muitas vezes acompanhar essas ocupações, essas invasões, porque essas invasões elas têm que ser combatidas no início. Se você deixa um pouco, ela torna um problema social e de difícil enfrentamento. E daí tem que buscar uma outra solução. Então, vejo dois caminhos. Primeiro, encontrar essa solução que nós estamos fazendo através da regularização, onde é possível se regularizar, mas a condição de melhoria habitacional, tornando a casa habitável para essas famílias que precisam da casa. O outro é a gente buscar evitar que aconteça exatamente isso, evitar com que haja ocupações irregulares. E daí a gente também tem dois caminhos. O primeiro deles nós fizemos uma resolução que proíbe o atendimento habitacional aos movimentos, associações ou entidades que invadam a área pública ou privada. Se essas entidades invadem, elas não têm mais atendimento habitacional no governo de São Paulo. Isso é uma ação. E a segunda são uma melhor legislação municipal, onde a gente tenha menos, talvez, restrições, mais agilidade na aprovação de projetos, para que a gente aumente a oferta de imóveis. Quando a gente restringe demais a ocupação, acaba incentivando a ocupação irregular, a invasão de terra, e muitas vezes o poder público municipal não consegue enfrentar esse tema no momento adequado, que é bem no comecinho. Então, se a gente tem uma legislação menos restritiva muitas vezes, mas que seja obedecida, uma legislação que consiga coibir essas invasões e que, quando acontece, também haja de imediato, a gente teria menos problema, talvez, no futuro, com esses problemas que a gente tem hoje, em muitos lugares, como você bem colocou, dessas ocupações irregulares que a gente tem, com falta de saneamento, com a falta de habitabilidade, eu diria. Eu conheço muitas delas, sempre vivi nesse tema e tenho, como secretário da Habitação, visitado muitas dessas ocupações irregulares e conheço hoje, posso dizer que conheço bem hoje, essas ocupações do estado de São Paulo. Agora, secretário, a gente não pode deixar de tocar no tema pandemia, né? Como a gente falou das ações da sua secretaria em tempo de pandemia, mas o senhor teve uma participação ativa aí também na elaboração, na execução do Plano São Paulo, né? Gostaria que o senhor nos dissesse, né, quais as perspectivas, a gente já está numa fase de melhora, o que o senhor pode nos dizer? Todos os secretários se envolveram nisso. Foi um momento que o governador nos chamou e pediu ajuda para todos nós. Conversando com o setor produtivo, na elaboração de protocolos e também de formas de dar o atendimento, essa interlocução para mostrar também para o setor produtivo, ouvindo do setor produtivo, e eu fiz com atividades imobiliárias, com concessionárias de veículos, com o setor do comércio, eu fiz com shopping centers, essa interlocução para tentar construir os protocolos, ter um diálogo aberto, e cada secretário com um segmento específico da atividade econômica, e também com prefeitos. Eu fiquei responsável no momento do Plano São Paulo com a região administrativa de Itapeva e com a região administrativa de Sorocaba, fazendo também a mesma coisa com os prefeitos dessas cidades, como vários secretários também fizeram, trabalhando também na elaboração do plano, na discussão do Plano São Paulo, municiando o centro de contingência, dando as informações no setor produtivo para os prefeitos, ouvindo as demandas, dando respostas, e a gente vê hoje uma melhora. Graças à ação do nosso governador Dória, no momento adequado e com apoio também, e eu digo sempre isso,
dos parlamentares, dos deputados estaduais aqui em São Paulo, o apoio dos deputados, para que a gente pudesse ter, sim, um governador preocupado desde o início da pandemia com o tema da vacina. Havia uma preocupação... Foi o primeiro, foi o pioneiro. Foi o primeiro. Havia uma preocupação com a ciência, preservar a vida, uma preocupação com a retomada econômica. Não começamos a pensar na retomada econômica agora. Nós tínhamos reuniões de retomada econômica desde o meio do ano passado, coordenado pelo nosso ministro, secretário da Fazenda hoje, Henrique Meirelles, com a liderança do nosso governador Dória. Então, preocupado com a ciência, a preservação de vida, a saúde, com a retomada econômica e também com a vacina. Porque é através da vacina é que a gente sai desse problema nosso. E a gente está vendo agora. Nosso país poderia ter começado a vacinar em outubro do ano passado. Nós começamos a vacinar em janeiro. Esses 2 meses custaram muitas mortes, vidas. Né? Muitas vidas. Né? Poderiam ter evitado muitas mortes. Evitado muitas mortes. Mas o nosso governo trabalhou para isso. Bom que agora o presidente descobriu que é importante a vacina e está trabalhando. Mas se tivesse começado antes, como o nosso governador fez, nós teríamos poupado muitos amigos, muitos familiares desse momento difícil que cada um de nós vive hoje. E o Plano São Paulo está no momento de melhora. A gente vê os indicadores agora da ocupação de UTI diminuindo, a gente vê as pessoas com cautela, mas também vacinadas, tendo menos dificuldade quando tem a contaminação do vírus, ou seja, é menos letal a contaminação do vírus hoje graças à vacina. E a solução nossa é com a vacinação em massa aqui no nosso estado, que daqui a pouquinho vai chegar. Até o meio do mês de setembro, nosso governador Dória disse que todos os brasileiros que vivem em São Paulo com mais de 18 anos vão ter tomado pelo menos a primeira dose de cada vacina. Eu tenho 50, já tomei a minha aqui em São Paulo, a primeira dose da Coronavac. Secretário, quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu estou feliz aqui, Guga, mais uma vez, presencial, importante, participando com vocês aqui de mais um debate aqui na TV Alesp, falando um pouquinho das nossas ações, nossos projetos, as nossas ideias, debatendo um pouquinho de habitação com vocês. Um prazer ter participado com vocês. Obrigado, Guga, e um abraço a todos os deputados estaduais, em especial ao presidente da Assembleia, Carlão Pinatari. Muito obrigado, secretário. Eu conversei aqui no Alesp Cidadania de hoje com o secretário estadual da Habitação, Flávio Amari. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Eu convido você a acessar nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o nosso canal no YouTube. Valeu!